Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Como a gente já havia combinado, eu falei para vocês que essa semana iremos trabalhar a Primeira República. Porém, antes de dar início ao conteúdo de fato, as divisões, República Oligárquica, República da Espada, eu resolvi fazer uma breve revisão com vocês sobre o fim da monarquia, como que se deu essa transição do período monárquico para o período republicano. Como que a gente saiu da monarquia, do Império de Dom Pedro II para a República. Então, esse videozinho vai ser uma breve explicação para vocês dessa transição. Espero que esclareça. Se vocês tiverem dúvida, por favor, mandem no chat, mandem no privado, como vocês acharem melhor, pode me chamar. Aí eu coloquei para vocês, desdobramento da proclamação da República. Coloquei em vermelho a palavra questão. Por quê? Essa palavrinha vai aparecer em qualquer prova que vocês forem prestar, vestibular, Enem, concursos, tanto militares como concursos civis. Vai aparecer essa palavrinha quando a gente está falando desse momento de transição da monarquia para a república. Mas o que foi? Foi uma questão religiosa? Foi uma questão republicana? Foi uma questão abolicionista? Foi uma questão militar? Sim, foram todas essas. Então, por isso que a palavra questão é tão importante e sempre aparece nesse assunto. E eu destaquei para vocês. Essas questões, elas não têm uma ordem cronológica, ok? Então, só larguei aí para vocês e vou falar pela ordem que eu coloquei aí. A questão religiosa. Por que a questão religiosa foi um agravante para o fim da monarquia, para o fim do Império de Dom Pedro II e para o início da República? Em 1864, vai ter a chamada Bula Papal, sílabus. O que é uma bula papal, professora? Bula papal é uma ordem, é uma lei vinda de Roma, vinda do Papa. O que dizia nessa bula papal de 1864? Essa bula dava a ordem de os maçons não poderem frequentar a Igreja Católica e os católicos não poderem frequentar a maçonaria. Por isso que eu destaquei ali para vocês, Igreja versus maçonaria. Essa era a ordem do Papa, ok? Mas e por que isso é um agravante aqui no Brasil? Porque Dom Pedro II era maçom e ele não aceita essa ordem. E como no Brasil a gente tinha o regime de padroado régio, que é isso? Que a igreja é subordinada ao Estado. Aí ficou aquela questão, quem que a igreja vai escutar? Quem que os padres vão escutar? Vão escutar a ordem vinda do Papa? Ou eles vão aceitar que Dom Pedro não aceita a ordem do Papa? Esse foi a rixa, porque alguns padres resolveram acatar a ordem vinda de Roma e Dom Pedro fica descontente, manda prender esses padres. Ele se arrepende depois, manda soltar. Mas aí, pessoal, aí já não adiantava mais. A rixa já estava estabelecida. Aí tem uma quebra entre Igreja Católica e o governo de Dom Pedro II. E esse é um agravante que enfraquece o governo dele. Por quê? Porque todo mundo sabe que para um governo andar bem, precisa, naquela época, né? Precisava muito ter o apoio da igreja. Então, essa é a questão religiosa, ok? Por causa dessa bula papal, por causa dessa ordem que veio de Roma, proibindo católicos frequentar a maçonaria, entrar na maçonaria e maçons entrarem dentro da Igreja Católica, aconteceu essa quebra entre Dom Pedro II e Igreja Católica. Seguindo aí abaixo, eu coloquei para vocês a questão abolicionista. Lei Áurea, 13 de maio de 1888. Por que, professora, que a Lei Áurea, a Lei de Ouro, foi
uma questão para o fim da monarquia e o início da república. Por quê? Porque quando é assinada a abolição dos escravos, o que acontece? Quem que era dono de escravo nessa época? Os grandes latifundiários. Confere? Ok, confere. O que vai acontecer? A partir do momento, naquela época, vocês sabem, os escravos eram vistos como objetos e eles eram comprados. O que acontece? Esses grandes latifundiários, principalmente no Rio de Janeiro, conservadores, eles ficam descontentes com essa abolição. Por quê? Porque eles compraram aquele objeto que era o escravo. E quem que vai ressarcir? Quem que vai indenizar eles por essa abolição? Vocês entenderam? Isso alguns, né? A grande maioria, esses grandes latifundiários, alguns políticos conservadores da época. No Brasil foi o último lugar a acontecer a abolição. Muitos já tinham um pensamento, muitos latifundiários, donos de fazenda, já não tinham mais escravos, já não tinham o regime de escravidão. Porém, uma grande parcela ainda continuava. Esses conservadores, eles se sentem traídos pela monarquia, eles se sentem traídos pelo império. Então aí foi a questão abolicionista, certo? Deu para entender um pouquinho? Vamos para a questão republicana. Coloquei ali para vocês federalismo abaixo. Vocês sabem que república significa um governo de todos, é o governo do povo, é público, não é um patrimônio particular de alguém, certo? Por que existe essa questão republicana? Não é uma questão filosófica, política, romântica de as pessoas que lutaram pela república porque queriam que a população pudesse votar, pudesse escolher, pudesse participar. Não. Esse movimento republicano começou em São Paulo e foi de cunho econômico, para falar a verdade. Porque se existe a república, hoje nós temos os estados, certo? Porém, os estados são o quê? São unidades federais dentro da União, que é o Brasil. Então, essas unidades federais, por exemplo, Bahia, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, tem a sua própria legislação, tem os seus próprios impostos, tem os seus próprios tributos. E era isso que o governo de São Paulo queria. Por quê? Porque ele estava muito atrelado, porque na monarquia é um governo central, é um governo centralizado. E São Paulo era o maior produtor de café da época. Ou seja, São Paulo se sentia desvalorizado, se sentia injustiçado porque exportava muito café, era o produto da época, era o produto que trazia dinheiro para dentro do Brasil e não tinha o retorno. Por quê? Porque o governo central, que era a monarquia que estava no Rio de Janeiro, cobrava altos tributos, altos impostos. E Brasil sendo república, não teria isso, porque São Paulo, sendo uma unidade federal, como é hoje, propriamente teria os seus impostos, então ele teria mais lucro, não precisaria repassar praticamente todo o seu lucro para a monarquia. Então esse é o cunho republicano, essa é a questão republicana e por isso que eu coloquei federalismo para vocês. Porque essa questão de federação é que separa, que dá autonomia aos estados. E era o que São Paulo queria. São Paulo queria autonomia para ter mais lucro em cima do café. Porque esse lucro estava indo todo para a monarquia, indo para o Rio de Janeiro. E por fim, não menos importante, nós temos a questão militar. Coloquei aí para vocês duas palavrinhas: insatisfação e politização. Insatisfação por quê? Nesse período de monarquia, de governo de Dom Pedro II, todo esse período de império, o exército nunca foi bem remunerado, nunca foi valorizado, sempre foi preterido
a Marinha e a Guarda Nacional, que a Guarda Nacional foi criada com a vinda da família real para o Brasil. Vocês lembram disso? Então, sempre a Marinha era preferida, a Guarda Nacional era preferida, e o Exército ficava meio de lado, certo? O Exército ficava meio de lado, não era valorizado, não era bem remunerado, então já existia essa insatisfação por parte do Exército. E a politização por quê? Depois da Guerra do Paraguai, Guerra da Tríplice Aliança, Grande Guerra, como vocês queiram chamar, que foi Brasil, Argentina e Uruguai contra Paraguai. Após essa guerra, o Brasil se dá conta, porque ainda somos monarquia nessa guerra. Ainda somos monarquia. Brasil luta ao lado de quem? Da Argentina e do Uruguai, que já são república. Então, ele percebe que o exército uruguaio e o exército argentino era muito bem valorizado. E ele fica insatisfeito por quê? Porque praticamente ele leva essa guerra nas costas. O Brasil ganha essa guerra, o Brasil leva essa guerra nas costas. Era a Tríplice Aliança, porém, quem leva essa guerra, que tem o maior exército, quem tem os maiores soldados, é o Brasil. E ele se sente tão desvalorizado porque ele vê que a Argentina é bem remunerada, os soldados são bem remunerados, o Uruguai é bem remunerado, e aí ele se sente inferior. Quando volta da guerra, o exército pensa assim, poxa, ele liga essa desvalorização ao governo monárquico. Então ele pensa, Argentina e Uruguai é república, então, se aqui for república, eu vou ser melhor valorizado. E a gente pensa então, esse exército de General Barroso, Osório, Duque de Caxias, ele se torna também em um cunho republicano e abolicionista. Por quê? Porque vários soldados eram escravos que foram lutar na guerra, obrigados. Então, eles já vêm com uma ideia abolicionista, eles já vêm com uma ideia republicana dessa guerra. E por fim, então, por estar descontente, o exército, ele vai ser o motor dessa queda do império, e liderado por Deodoro da Fonseca, aí vem a esperada república. A tão esperada república com a sua federação, com seus estados, que agora não é mais província, agora são estados. Com a parada militar liderada por Deodoro da Fonseca, nós temos a proclamação da república em 15 de novembro de 1889. Gostaria de destacar para vocês também que nesse momento começa um governo provisório, e é aí que a gente vai entrar na República da Espada, certo? Por esse movimento, por essa parada militar, por essa derrubada da monarquia ter sido levada adiante por militares, aí a gente entra na República da Espada, que é um governo provisório, e ficou estabelecido que teria um plebiscito para o povo escolher se queria monarquia ou república. Esse plebiscito foi acontecer 104 anos depois, somente em 1993, ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro, para a gente iniciar agora o nosso conteúdo República, Primeira República, República da Espada e República Oligárquica. Espero vocês nas próximas aulas.